Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Live Manhã Externa essa tarde. Que todos possam se sentir acolhidos, protegidos, que aqui vocês encontrem tudo aquilo que vierem em busca. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais, e para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, que encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desligue o celular para que não haja interferência durante a palestra. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem o seu tratamento. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda ajuda é bem-vinda e pedimos sempre que nos ajudem para que possamos ajudar os irmãos necessitados. Uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho para nossa harmonização, aberto ao acaso, capítulo 4, item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre a alma e como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem de que modo isso poderia acontecer. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo mais apropriadamente chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior, já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias nem os profetas, pois esses já haviam desencarnado. Então, nesse momento, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para ouvir a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Então agora eu passo a palavra à nossa irmã Rosane Xavier, que fará a explanação do Evangelho nessa tarde. Muito obrigada.
tarde a todos. Boa tarde. Que sejamos bem-vindos a esse lar de amor, de caridade. Aqui está sempre com as portas abertas para receber a todos nós com muito respeito e com muito carinho. Que assim seja. Licença um pouquinho que eu vou pegar meu caderninho. Eu peguei teu caderninho, sim. Foi nada. O nosso tema de hoje é do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 6 e 7 é que eu vou falar um pouquinho nessa tarde. Nós estamos no planeta Terra. É um planeta de expiação, de provas. Expiação onde nós aqui viemos reparar os nossos erros, os nossos enganos. Provas que nós precisamos de coragem para enfrentar os nossos obstáculos do dia a dia, sem reclamar, porque poderia ser pior. E nós devemos agradecer sempre a Deus, nosso Criador, Criador do Universo, pela oportunidade que a cada um de nós é dada todo dia, a todo mundo, mas que passa tão despercebida, não percebemos, muito rápido. E nós precisamos ficar mais atentos à nossa vida, aos acontecimentos, observar o que nós precisamos fazer para melhorar como pessoas, como seres humanos, e tentar conter, toda aquela raiva que às vezes nós sentimos, somos seres humanos, saímos fora da casinha. Quem não sai, todo mundo sai fora da casinha, por mais crença que tenha na divindade superior, mas nós podemos retornar para a nossa casinha, refletir e pensarmos que nós somos amados, muito amados e amadas por Deus. E todos nós temos um significado aqui na Terra, todos nós temos uma importância. Sim, somos importantes, sim, mas é uma importância sem vaidade, sem convencimento, uma importância sem tentar pisar em cima do outro, sem apagar a luz do próximo, e que a nossa luz possa brilhar muito, estender também a quem está na nossa caminhada junto. Que assim seja. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa frase de Jesus significa que o universo é infinito e abriga diferentes mundos e dimensões. Segundo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, essas moradas representam as diferentes estadias e os diferentes estágios de evolução moral e espiritual que os espíritos habitam. Essas moradas também se referem ao nosso estado de espírito, ao nosso estado moral. Enquanto nós aguardamos uma nova reencarnação, nós ficamos na erraticidade. É o espaço entre uma encarnação e outra. Esses mundos, as moradas, eles são divididos em categorias, conforme os habitantes. Nós temos um mundo primitivo. Esse mundo primitivo é destinado aos nossos primeiros passos, ao passo que nós vamos gradativamente, esses passos racional, material, espiritual. Os mundos de expiação
e provas, que é o nosso mundo terreno, onde o mal ainda predomina, onde o egoísmo ainda predomina, onde a ganância ainda predomina. E nós temos todos esses significados na nossa vida para nos fortalecer e entendermos que nós temos condições de sermos melhores. Porque tudo aquilo que nós sentimos em termos de vaidade, de egoísmo, de ganância, é prejudicial. Porque nós não viemos para sermos pessoas ruins. A população não é ruim, porque quem nos criou foi Deus. E Deus está em todo o universo. Mas nós precisamos reparar os nossos erros. Nós precisamos enfrentar com coragem as nossas provas diárias, sejam elas quais forem. O mundo regenerador são os lugares onde as dores começam a dar lugar ao progresso moral. Nós estamos indo para os mundos regeneradores, onde muito de nós já começamos a entender que as nossas dores, que as nossas angústias, que tudo aquilo que nos prejudica espiritualmente, emocionalmente, o nosso psicólogo, através do nosso aprendizado, um dia nós iremos entender e superarmos através da nossa evolução moral. Os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E os espíritos já superaram as suas paixões inferiores. Os mundos celestes ou divinos. Essa morada pertence aos espíritos totalmente da paz, aos espíritos puros e aos espíritos sábios. Quando chegamos na Terra, ficamos surpresos com as dores, com os sofrimentos, com as paixões, com as tristezas. E nós pensamos, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, no meio deste povo triste? Mas nós temos que lembrar que nós estamos no planeta em que devemos estar para melhorarmos a nossa moral espiritual. Os hospitais, para que servem? Para acolher os doentes. E atualmente observamos assim os hospitais lotados. E eu acredito que muitos de nós, eu, vocês, ficamos imaginando quantas pessoas doentes que já não tem mais lugar de acomodação, já faz tempo. Mas nós estamos, todos nós, em um hospital. Só que uns estão melhores de saúde e outros não. As prisões penitenciárias também estão lotadas daqueles que não souberam respeitar a liberdade sua e do próximo. E nós reparamos, meu Deus, quantos presos, quantos irmãos que estão à margem da sociedade. Mas nós também estamos. Nós também estamos numa prisão, que é o nosso corpo material, que é a vida, porque nós também estamos com dificuldades muitas vezes de deixar sobressair o nosso perdão, a nossa dignidade,
Só que a nossa prisão é diferente daqueles que estão atrás das grades. Só que a nossa doença também tem uma diferença daqueles que estão precisando serem atendidos, serem medicados, tratados. E quantas vezes ficamos pensando, que mundo é esse? Que evolução humana é essa? Que a impressão que nós temos que os crimes aumentaram, que as pessoas ficaram piores moralmente, que as pessoas estão adoecendo muito mais. O que será isso? Quando nós pensamos que a nossa vida está melhor, acontece algo para refletirmos. O que nós realmente viemos fazer aqui? Viemos resgatar o quê? O que realmente esperamos da nossa vida, do nosso futuro? E todas as vezes que eu chego numa casa espírita, o que eu vim buscar no centro espírita? Eu vim buscar um conforto espiritual, algo que preenche o meu vazio. Eu vim atrás de uma cura espiritual ou do corpo físico. E muitas vezes eu não consigo obter essa intenção. Mas é comigo a dificuldade. O que eu ainda preciso fazer para eu ter uma cura do meu corpo físico, quando ainda for possível? Melhorar os meus pensamentos, pensar positivo, olhar a vida com um olhar diferente, mais alegre. Mas eu não tenho motivo para ser alegre, com tanta tristeza nesse mundo terreno, com tanta pobreza nesse mundo terreno. Mas se eu observar, eu posso sair daquela pobreza onde eu estou instalada? Se nós prestar atenção, nós vamos ver que sempre existe, os grupos de pessoas com mais dificuldades financeiras. Ficam todos ali agrupados. Por que será que eles estão nesse grupo? Porque eles querem ou porque eles estão passando por alguma provação? E por que eles não saem daquele grupo? Por falta de vontade, de oportunidade? Também. Mas tudo isso é consequência de minha vida anterior, de minha encarnação anterior. E por que uns têm tanto e outros quase nada? Mas no momento que eu começar a olhar para o outro, que ele tem tanto e eu não tenho nada, eu vou conseguir sem nada. Porque eu não estou observando o que eu posso fazer, as minhas condições, possibilidades, para conseguir um mundo melhor. Se cada um cuidasse de si, eu poderia cuidar bem melhor do meu próximo. Porque um doente não pode cuidar de outro doente. Porque lhe falta força, lhe falta coragem. E tudo que eu posso fazer para melhorar a minha vida aqui na Terra, que é o planeta que eu estou encarnada, eu preciso fazer. E nós olhamos essa multidão de pessoas e pensamos, poxa, claro que precisa acontecer o desencarne. Quem já não pensou isso, né? Onde vai ocupar tantas pessoas, tantas casas? E a gente pensa assim, quantas pessoas, milhões, bilhões, habitam a Terra, toda a Terra. Mas a gente não imagina que nós somos uma fração. Nós somos um pequeno grupo. Existem outros mundos habitados, talvez maiores do que nós, porque Deus sabe, é Deus. Ele sabe o caminho de cada um, Ele sabe o espaço de cada um, então não seria Deus. Mas tudo é lentamente, gradativamente, para que possamos entender com clareza
o nosso significado para Deus. Nós pensamos que a vida passa rápido. Sabe por quê? Que nós desperdiçamos muitas oportunidades lá atrás. E quando nós chegamos a uma certa idade, passou rápido. Não. Cada um tem um tempo necessário aqui na Terra para cumprir com a sua missão. Todos nós temos alguma missão. E todos que podemos fazer alguma coisa ou algo para melhorar a nossa estadia terrena, vamos fazer. A doutrina espírita interpreta a casa do Pai, há muitas moradas na casa de meu Pai, como um universo, e as moradas como as diferentes moradas habitadas no nosso estado de consciência. Onde está a nossa morada? A nossa consciência. Não é no nosso corpo físico, na nossa consciência, através da nossa modificação moral. E cada um habita nesse mundo de meu Pai de acordo com a sua consciência. E a vida além da Terra existe? Sim. Nós não somos os únicos preferidos de Deus. Os outros mundos também existem, adaptados à moral intelectual de seus habitantes. Devido à maldade presente e misérias no planeta Terra, nós somos tristes? Não. Porque depende do ponto de vista de cada um. Se pensarmos que a humanidade é somente resultado deste planeta, alguma lógica tem. Do ponto de vista de cada um. Que o ser humano, a impressão que nós temos que está piorando, mas não pode, nós não somos evoluídos, nós temos que seguir para frente. Não, porque aqui na Terra existem várias consciências que habitam aqui. Tem uns que já têm um pouquinho mais de entendimento, mas nós estamos juntos e misturados. Então nós estamos aqui com os doentes, os delinquentes, mas todos somos filhos de Deus e todos temos a oportunidade de melhorar do arrependimento um dia, quem sabe. No entanto, desde que a Terra é apenas um dentre os inúmeros planetas existentes na humanidade, daqui uma parte bem pequena de todo mundo. Então nós somos uma parte bem pequena de todo mundo e somos numerosos. Imaginamos então os outros mundos como são. Concluímos que este estado que nós observamos, ele é temporário. Por que esse estado de consciência é temporário? Porque nós temos a oportunidade de modificar a nossa consciência para melhor. Pensarmos melhor em como eu vou conduzir a minha vida no momento que eu estou triste, que eu estou decepcionada, que eu estou contrariada. Eu vou ficar com mais contrariedade? Vou ficar com uma maior decepção? Não. Eu vou entender aquela decepção naquele momento, aquela contrariedade, e vou construir uma nova forma de conduzir a minha vida com mais clareza, com mais entendimento,
Porque nós não viemos aqui para a Terra para ficarmos todos tristes, doentes, aniquilados. Nós viemos para repararmos os nossos erros. Nós viemos para consertar aquilo que tanto nos sofremos em outra existência. Mas como que eu sei que eu sofri? Quando eu reencarno, eu venho com as mesmas dificuldades. Então eu não preciso saber o que eu fui em outras vidas, porque eu já tenho junto comigo aquelas virtudes, aqueles defeitos, aquela falta de simpatia com o próximo. Eu já venho junto comigo com aquela maldade, com aquele fel, ou eu já trago junto comigo aquela felicidade. Tem pessoas que são alegres, felizes, e a gente pensa, poxa, será que ela não passa por um problema, uma dificuldade? Não, porque ela sabe que faz parte da vida, e ela vai superar aquilo ali da melhor maneira possível. Se eu estou com dificuldade, se eu estou com aquele dia assim que parece que nada vai dar certo, que acontece com todo mundo, eu vou tentar fazer dar certo. Vou auxiliar alguém, vou fazer alguma coisa que vai me trazer uma certa satisfação. Não vou ficar encolhida, reclamando, chorando. Tudo passa na nossa vida, como dizia o nosso irmão Chico Xavier. Mas nós temos na nossa vida as coisas boas, nós temos também as coisas que não são boas, para nós podermos trabalhar essas dificuldades, para melhorar o nosso interior, o nosso íntimo, e fazer a nossa vida sim valer a pena, porque nós tivemos oportunidade. Quantos ainda estão esperando reencarnarem? Estão pedindo para chegar aqui à Terra, ao planeta Terra, e nós já estamos aqui. Então nós vamos fazer o melhor que pudermos nessa estadia. Falar é fácil. No momento que nós falamos, eu preciso ser melhor, eu preciso perdoar. Falar sempre, como se fosse uma oração, e é uma oração. Nós vamos nos conscientizando. E de repente vamos estar praticando o ato da bondade, da caridade, porque tudo é uma questão de consciência. Saber que nós somos capazes de melhorarmos como seres humanos no planeta Terra. Em geral, a nossa posição evolutiva determina a nossa necessidade de reencarnar no planeta Terra. Não vamos nos preocupar com outros planetas, como serão. Vamos nos preocupar com o nosso planeta Terra, porque nós tivemos necessidade de reencarnarmos aqui. É um hospital? Porque todos nós aqui estamos procurando uma cura mental, psicológica, uma cura espiritual. Todos nós estamos à procura de uma cura, seja ela qual for, planeta Terra. É uma prisão? Porque nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, porque existe limite, existe justiça e aprendizado em conter muitas vezes as nossas emoções que irão prejudicar a nós e ao próximo. É uma prisão porque eu preciso respeitar o limite do próximo. Eu preciso respeitar também as minhas limitações íntimas. É um subúrbio? Porque nós precisamos reerguer a nossa condição como seres humanos a partir da nossa evolução moral e espiritual. O hospital são enviados os enfermos. E aqueles que ainda não estão enfermos, que não necessitam de um hospital, que nós então vamos nos corrigindo a cada detalhe da nossa vida, a cada obstáculo, a cada tristeza.
que nós possamos olhar para dentro de cada um e verificar as potencialidades que nós temos de reagir às nossas próprias dificuldades colocadas à nossa frente por nós mesmos. Podemos concluir, então, que o nosso planeta Terra é de expiação, porque nós precisamos reparar os nossos erros. É de provas, precisamos ter coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Precisamos ter clareza, entendimento, serenidade. E os espíritos que aqui habitam, que eles possam, através de cada um de nós, serem tratados através do tratamento do amor, da paciência, da coragem. E devemos sempre lembrar, somos criaturas amadas por Deus, o dono do universo, e que sabe de todas as dimensões dos planetas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom tratamento a todos nós. Que assim seja. Muita gratidão à nossa irmã, né? Que possamos levar esse grande ensinamento ao nosso dia a dia. Peço aos meus irmãos médios que desçam para as suas salas de trabalho. Por favor, quem tem a ficha verde, cromoterapia, pode descer. A ficha verdinha. A ficha rosa, é o passe magnético. Faz favor. Passe isolado, a ficha azul. Atendimento fraterno, a ficha vermelha. Pode dirigir-se lá na sala da equipe, faz favor. Os demais que não têm fichinha, vamos fazer o passe coletivo dentro do salão. Por favor. Vamos elevar nosso pensamento ao que nós íamos buscar. Que Deus, no momento que nós entramos lá naquela porta, o mundo espiritual já sabe o que nós necessitamos na nossa vida. Então vamos com nossos pensamentos elevados a Deus,
Vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. E que assim seja. O paz se foi. Amado, que Deus e Jesus protejam vocês. Vão em paz para vossos lares.